Artigo 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e tempo de contribuição e tempo de efetiva exposição forem respectivamente de: inciso 1, 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição; inciso 2, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição; inciso 3, 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Parágrafo 1º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Parágrafo 3º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. As normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 22. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40 e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Será concedida na forma da Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria
recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data de óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, reservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: inciso 1, 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. E, inciso 2º, uma cota familiar de 50%, acrescidas de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aquelas estabelecidas na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 5º. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado por meio de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. Parágrafo 6º. Equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Parágrafo 7º. As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência social e para o regime próprio de previdência social da União. Parágrafo 8º. Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada aos respectivos regimes próprio de previdência social. Artigo 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Será admitida nos termos do parágrafo 2º
a acumulação de: inciso 1, pensão por morte deixada por cônjuge ao companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes de atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro tem o regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Inciso 3º. Pensões decorrentes de atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou do regime próprio de previdência social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de sua parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Inciso 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. Inciso 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. Inciso 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado, em razão da alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 4º. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Parágrafo 5º. As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente à data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e do parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição Federal.